Meu povo, essa palavra de Deus é uma palavra muito poderosa, porque hoje nós temos fartura de palavra, nós temos fartura de pão. Se você liga um rádio, ontem a gente estava vindo para casa, eu estava na casa da minha mãe, e aí a gente estava subindo para se arrumar para ir para o culto. E quando a gente estava subindo, meu marido colocou no rádio, e aí começou uma ministração de um pastor, começou a orar, coisa mais linda, uma bênção, um negócio bom. E a gente ficou ainda na expectativa, né, de ouvir de onde, que ministério ele era e tudo. É de São Paulo que tava ali. E aí a gente até descobriu, né, que ele nem parecia o estilo como ele estava falando com a denominação que ele pertencia, né? E tem fartura de pão. Você liga um rádio, tem palavra de Deus. Você liga uma internet, você entra numa live, tem pessoas que estão orando, tem pessoas que estão ministrando. Você entra no YouTube da vida, meu Deus, tem tanta ministração que, na verdade, você tem dificuldade de escolher o que você vai ouvir. Se você olha, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, você consegue ir na igreja, às vezes em um bairro só, tem 20, 30 denominações diferentes para você escolher qual lugar você se encaixa, qual lugar faz sentido, qual lugar tem uma linguagem parecida com a sua e você fazer parte, né? Então tem fartura de pão, principalmente na nação brasileira. Tem fartura de pão. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem pessoas que estão ouvindo o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que elas são obesas de aprendizados, obesas de ensinamentos que ela recebeu, mas ela não faz nada com isso. Ela não faz nada com isso, né? E nessa manhã a palavra que Deus trouxe foi a respeito do prudente e do insensato. Foi a respeito daquele que faz e daquele que não faz. O que diferencia você para o reino espiritual não é apenas o que você recebe, é o que você faz com o que você recebe. Se você estiver anotando, anota isso para você não esquecer nunca mais. O que diferencia você no reino espiritual não é o que você recebe, é o que você faz com o que você recebe. Porque tem pessoas que estão recebendo pão quentinho, o maná vivo, né? Deus tem enviado uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação, uma palavra de restauração. Deus tem dado uma palavra profética, estratégica e específica para você. Uma palavra de orientação. Mas muitas vezes você ouve e você vai se tornando obeso. Obeso. Porque você não faz nada com aquilo que você está ouvindo. Você não faz nada com aquilo que você está recebendo. Então, essa palavra fala a respeito de um insensato e um sensato, um prudente, né? De um insensato e alguém que tem prudência. A palavra diz também a respeito das virgens prudentes, das virgens tolas, mas essa palavra em especificidade fala a respeito de construção de casa. Essa construção de casa fala da minha casa, fala, né, da construção da sua própria vida. Quando a palavra de Deus está falando de casa, ela está falando de vida, de pessoa, né? Então, aquele que ouve a palavra e a pratica, e aquele que ouve a palavra e não pratica. Está falando de duas pessoas que tiveram a mesma oportunidade. Duas pessoas que tiveram a mesma oportunidade, que tiveram a possibilidade sobre a tua vida. Ouvir a palavra. Então tem pessoas que ouvem a palavra, mas ela não faz nada com a palavra. Eu já tive a oportunidade de perceber isso de uma forma muito clara. Tem um
livro, que eu gosto muito desse livro, todo mundo que eu conheço, eu indico, ó, lê esse livro, veja esse livro vai fazer toda a diferença na sua vida. O nome desse livro se chama A Quarta Dimensão. A Quarta Dimensão, ele fala de um lugar de oração, fala de um lugar de busca, fala de um lugar de comunhão, fala de um lugar também de fé. A Quarta Dimensão ensina muito a respeito de fé. Ensina a respeito de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e ensina um lugar de fé, um lugar de você acreditar a despeito das circunstâncias. E eu já indiquei esse livro para um monte de gente, mas muita gente mesmo. Eu já dei esse livro para uma quantidade de pessoas que eu não tenho a quantidade. Às vezes eu compro 5, 6 livros desse, e quando eu vou viajar, principalmente, eu compro vários livros, e quando eu chego na viagem, eu vou orando e vou pedindo a Deus para quem é que eu posso dar aquele livro que vai ser bênção para a vida dessas pessoas. Mas eu já vi várias pessoas lerem esse livro e não fazer nenhuma diferença na vida delas. Eu já vi várias pessoas fazer a leitura desse livro e aí eu perguntar assim, e aí, você leu o livro? Ah, li. Aí o livro. Ah, bom, muito legal. Uma história top. Muito legal. E aí? Fez alguma diferença? Não. Eu conheço pessoas que elas passam uma vida inteira estudando, aprendendo. Eu conheço pessoas que têm ouvido a palavra durante anos e anos a fio. Pessoas que ouvem uma palavra de cura, de restauração, de prosperidade, de fé, de acreditar. Mas nada muda na vida dessa pessoa. E por que nada muda? Porque aprender não muda a sua vida. Porque ouvir ministrações não muda a sua vida. Porque ler a palavra não muda a sua vida. O que muda a sua vida não é o quanto você ouve, não é o quanto você lê, não é o quanto você aprende. O que muda a sua vida é o quanto você coloca em prática. O que muda a sua vida é o quanto você coloca os aprendizados que o Espírito Santo tem te dado a oportunidade de receber em prática. O que muda a sua vida é os passos que você dá diante daquilo que você recebeu. O que muda a sua vida é a prática e não a teoria. O nome do livro é A Quarta Dimensão. Você encontra ele em áudio lá no YouTube. Você ouve um dia. Todos os anos da minha vida, desde que eu conheci, basicamente que eu conheci esse livro, todos os anos eu leio ele uma vez no ano. Você acredita que eu nem tenho ele aqui meu? Porque o meu eu já emprestei, não voltou. E todos que eu pego eu dou. Né? Eu já tenho todos os outros do David Paul Chu, mas ele... Vou até comprar um pra mim, né? Que eu mereço. E a palavra que nós lemos hoje, ela diz assim, ó. Portanto, quem ouve as palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a sua casa foi construída sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é a rocha? Quem é a rocha que traz o sustento? Quem é a rocha? É estar construído em Jesus. É estar firmado em Jesus como o alicerce da sua vida. É aquele que está ouvindo a palavra e está se estabelecendo sobre um alicerce firme, um alicerce verdadeiro, um alicerce real. São pessoas que têm problemas? Tem. Tem adversidades? Tem. Porque depois a palavra diz que essa pessoa aqui passou por situações difíceis. Porque ele ouviu a palavra, mas teve o quê? Vento que soprou.
Teve rios que subiram. Teve chuva. Teve ventania. Só que aquela casa permaneceu intacta. Só que aquela casa permaneceu inabalável. E a grande questão não é o quanto eu tenho de problema, de luta, de adversidade. A grande questão é aonde eu estou firmada. A grande questão é onde estão, né, os meus alicerces. Tem pessoas que não têm alicerces, queridos. Tem pessoas que estão construídos sobre a areia. São pessoas instáveis. São pessoas que são guiadas pelas suas emoções. São pessoas que são guiadas por aquilo que acha, pensa, sente. São pessoas que se perdem na jornada. São pessoas que têm vivido um processo de instabilidade. Tem pessoas que não suportam problemas, lutas, adversidades. Tem pessoas que na primeira luta, uma das primeiras coisas que ela faz é abandonar os planos e os projetos que Deus tem para a vida dela. Essa semana eu estava olhando algumas pessoas naqueles stories. Pessoas que eram cristãs, pessoas que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu tava olhando os stories. Por acaso, sabe quando você tá passando assim, você entra em outra story de alguém por acaso, que você não tinha intenção de entrar? Porque você tá passando aqui, aí automaticamente já foi pro outro. Foi assim que aconteceu. E quando eu vi, né, a pessoa nas baladas, nas cachaças, nas prostituição, em tudo que não presta, em tudo que não faz sentido nenhum. Alguém que já tocou no altar, cantou no altar, serviu no altar. Alguém que já buscou a Deus. Só que a casa dessa pessoa, ela ouviu a palavra. Ela recebeu da palavra. Mas ela não praticou a palavra. Alguém que ouviu a palavra, mas a sua casa não estava construída sobre a rocha. Alguém que se perdeu no meio do caminho. Alguém que trocou o lugar de intimidade com Deus, o lugar de proximidade com o Senhor. Alguém que se desconectou da presença. E quantas pessoas estão com o seu alicerce firmado na areia? Quantas pessoas ouvem uma palavra atrás da outra? Quantas pessoas ouvem não sei quantos ministros e ministros do Evangelho? Quantas orientações você tem recebido diariamente na sua vida? Mas você não para colocar em prática. Você não para praticar essa palavra. Eu lembro que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, não era alguns, era muitos anos atrás, eu lembro que para ouvir a palavra, como as pessoas hoje têm a oportunidade, a gente tinha que alugar uma fita VHS, né? Acho que é VHS o nome daquilo. Colocar naquele que eu não sei mais o nome, tem tanto tempo, né? O aparelho que usava esse negócio. Videocassete, eu acho que era. Videocassete. E você tinha que alugar e assistir. Eu lembro que eu alugava umas fitas do Silas Malafaia, que na época era um dos únicos que gravavam esse tipo de coisa. E eu comprei também umas fitas da Joyce Meyer. Cheguei a comprar as fitas da Joyce Meyer. E eu ouvia a mesma ministração, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Tinha ministração que eu já tinha decorado. Eu lembro que na televisão passava um episódio da Joyce Meyer e era um horário. Eu podia estar onde fosse. Eu corria
Eu trabalhava na época vendendo roupa de bicicleta. Eu podia estar fazendo a venda do mundo. Eu dava o horário, eu já sabia, eu tenho tantos minutos para chegar em casa, ó, licença que eu tenho que ir para casa, porque eu não tinha a opção de rever, eu não tinha a opção de ver depois. Não, eu tinha que ver e ver aqui e agora, entendeu? Que era, passava acho que na HIT, que é do R.R. Soares. Olha aí, Paulinha falou que grava a minha aí, ó, no gravador do celular. E, queridos, aquilo eu ouvi aquela palavra. E quando eu terminava de ouvir, uma das perguntas que eu sempre me fiz. Eu não sei se todo mundo faz essa pergunta, mas eu sempre me fiz essa pergunta. Como eu posso colocar isso em prática? De que maneira eu posso trazer essa palavra para a prática na minha vida? Qual é a área que eu preciso colocar isso em prática? Eu nunca ouvi uma palavra até hoje. Quando eu estou ouvindo uma palavra, eu falo: quais são as mudanças que eu preciso fazer? Qual é o passo prático que eu preciso dar a respeito dessa palavra? Qual é a direção que Deus me deu, que eu preciso colocar em prática? Porque, queridos, tem pessoas que estão obesas de informação. Tem pessoas que estão obesas de informação e não estão fazendo nada com isso. Não estão colocando em prática para a sua vida e não estão se movendo para o cumprimento do chamado de Deus para você. Nessa época, que foi há uns 20 anos atrás, eu aprendia muito. Eu era uma máquina de aprendizado. Até hoje eu sou um eterno aprendiz. Eu vou, até Jesus me levar para a eternidade, eu estarei aqui aprendendo. Mas, de fato, o que eu aprendo, em maioria, eu coloco em prática. Eu sou um ouvinte, mas eu sou uma praticante. E é por isso que muitas vezes, diante de lutas, adversidades, dificuldades, a minha casa está firmada na rocha. Porque se não tivesse, eu já tinha ficado no meio do caminho. E eu lembro que nesse período, eu estava orando um dia e Deus me deu uma visão. Que eu estava bem gordona, tipo com elefantíase. Os braços tudo assim, redondo, as pernas bem grandes assim. Eu falei: Deus, o que é isso? Eu vou ter... E eu comecei a perguntar para Deus aquela visão que ele estava me dando. Eu falei: Deus, eu vou ter uma doença, eu vou ter alguma coisa. O que é isso, Senhor? Né? Me traz a revelação, o que está acontecendo? E aí o Senhor falou: não, isso aí é o tanto de coisa que você aprende e você não ensina nada para ninguém. Por quê? Porque eu achava que eu não estava pronta. Porque eu achava que não era a hora. Porque eu achava que eu precisava aprender mais ainda para poder ensinar alguém. Só que Deus estava me dando uma direção. Ensine, fale, ajude pessoas. E foi lá que eu comecei a me mover nesse lugar de ensinar pessoas, porque eu achava que eu precisava de uma oportunidade para fazer isso. E você não precisa de uma oportunidade para fazer isso. Lá no seu trabalho, onde Deus te inseriu, você pode abrir a sua boca e ser um canal de Deus. Lá na sua escola, onde você está fazendo parte, você pode abrir a sua boca e ser um canal de Deus. Dentro da sua rede social, você pode fazer postagens que toquem pessoas e que você seja um canal de Deus para a vida dessas pessoas. Não se engane, tem pessoas que estão buscando uma oportunidade e Deus já te deu, Ele te colocou dentro da oportunidade. Tem palavras que Deus está lançando sobre a tua vida, orientando você, e você está parada, estagnada, sem fazer aquilo que Deus disse para você fazer. Alguns dias atrás aqui, Deus trouxe uma ministração, né, a respeito de se posicionar e fazer como se fosse um caminho de volta. E
e tomar decisões. Eu não lembro especificamente qual foi a palavra, não lembro, mas era de tomada de decisões a respeito de coisas que tinha muito tempo que Deus tinha mandado você fazer, mas que você não tinha feito ainda. Tem mais ou menos o quê? Tem 2 semanas só. Foi numa segunda-feira que Deus falou a respeito, né, de você fazer aquilo que Deus já tinha falado, mas que você não tinha feito. Enquanto eu estava ministrando para vocês, Deus me mostrou 2 coisas que Ele já tinha me dado uma palavra e que eu não tinha feito. 2 coisas que era para eu organizar e consertar naquele dia. Naquele dia. E aí, na hora que eu terminei a ministração, eu peguei fôlego e fui e fiz aquilo que Deus estava orientando para fazer. Até finalizar o meu dia, eu já tinha terminado aquelas 2 coisas que Deus orientou e direcionou para fazer. Aquela palavra, naquele dia que eu estava ministrando, me confrontou. Outro dia, a gente estava aqui pela manhã, Deus trouxe uma palavra que era para se esquecer o que se foi. Olha, eu estou fazendo algo novo. Você não está vendo? E eu estava em um processo de organização para colocar as pessoas que construíram a minha casa na justiça, porque eles deixaram a minha casa um caos, sem finalizar. E eu estava com algumas questões de pessoas que eu já tinha pago um valor de questões para resolver e que eu não conseguia resolver de jeito nenhum. E eu falei, Senhor, eu vou. Aí já tinha arrumado advogado, já tinha arrumado tudo, já estava com tudo encaminhado, já tinha entrado em contato com o delegado, estava tudo pronto para eu colocar na justiça. Deus traz uma palavra aqui e Ele diz assim, olha, esqueça o que se foi, eu estou fazendo uma coisa nova, você não está vendo? Eu falei, como assim, Deus? Eu falei, Senhor, eu estou pregando para esse povo, não é para mim. E o Senhor começou a dizer para mim, esqueça o que se foi, eu estou fazendo uma coisa nova, você não está vendo? E aí eu respirei fundo, e aí minha advogada ligou, né? E aí, pastora, como é que tá tudo certo? Vamos colocar o pessoal e tal. E eu tinha foto, vídeo, prova, tudo que tinha acontecido, lá. Aí eu falei assim, deixa eu falar pra você uma coisa, ainda bem que ela é crente, né? Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje eu tava ministrando e Deus disse pra mim assim, esqueça o que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Então, minha irmã, eu vou deixar pra lá. Eu não vou pôr esse povo não na justiça. Eu vou respirar fundo. Eu vou desconectar desse povo. Eu vou arrumar uma outra construtora para finalizar minha casa, finalizar meu serviço. E tá tudo bem. E vamos seguir em frente. Vamos seguir o caminho. Aqui dentro, meu amigo. Aqui dentro tava aquele turbilhão. Sabe o que você ser prejudicado? Quem aqui já passou um prejuízo? Quem aí já passou uma situação de você pagar um serviço, você não receber o serviço como você pagou, né? E o nível de esforço que a gente faz para pagar algo e você ter que esquecer o que se foi? Esquecer do que se foi? Imagina isso. Aí eu falei assim, rapaz, olha aí, ó, administração 4/4, tá vendo que foi perto agora? Foi agora. Aí eu falei, Senhor mandando esquecer o que se foi. Olha, eu estou fazendo uma coisa nova. E de fato Deus estava fazendo uma coisa nova e eu quero testemunhar a coisa nova que Deus estava fazendo. Queridos, eu contratei uma nova construtora para poder finalizar meu serviço. E pasmem, a minha elétrica estava toda feita errado. Só para você ter ideia, já tinha queimado mais de 40 lâmpadas, né? E o pessoal teve que refazer a minha elétrica inteira. Refazer.
Eu tive que ter um gasto muito maior. Teve que refazer várias coisas. Tinha vários problemas para serem resolvidos. E o que Deus queria fazer? Deus queria me dar um livramento. Sabe por quê? Porque se eu tivesse... Eu comprei os melhores fios, queridos. Eu comprei as melhores luminárias. Eu comprei os melhores... Tudo que você pensar. Mas aquelas pessoas fizeram um trabalho completamente bagunçado. Deus queria me dar um livramento, sabe por quê? Porque se eu tivesse ficado só com aquela elétrica, a minha casa, inclusive, poderia pegar fogo. Olha isso. A minha casa, segundo outro eletricista, poderia pegar fogo diante do nível de trabalho que aquele povo tinha feito. Então, o que Deus estava me dando? Livramento. Eu ia entrar na justiça para aquele povo ter que terminar, para ter que fazer, ter que não sei o que. Deus não esquece que se foi. Não viva no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. E Deus de fato trouxe pessoas com responsabilidade, refez, tive que gastar mais, mas você precisa de ver como que o negócio está ficando. Você precisa de ver como que está ficando. Deus queria me dar um livramento. Deus queria fazer algo novo. Agora, se eu não tivesse colocado a palavra em prática, queridos, se eu não tivesse colocado a palavra em prática, sabe o que tinha acontecido comigo? Se eu não tivesse colocado a palavra em prática, eu tinha recebido um tipo de prejuízo muito maior. Eu precisei confiar em Deus. Porque tem momentos que parece que essa prática da palavra está fazendo você perder. Mas não, Deus sempre vai te sustentar. Deus sempre vai te dar a direção certa. Deus sempre vai te orientar de uma forma assertiva. E aquele dia, eu pregando para vocês, Deus disse, esquece que se foi. Eu estou fazendo algo novo. E aí eu disse para minha advogada, ó, esquece, joga no lago do esquecimento, deixa esse povo para lá, que eles sigam o caminho dele, que eu vou seguir meu caminho. Ah, não, deixa Deus deu a palavra, acabou. E eu entrei no novo de Deus. Eu entrei no novo de Deus. Poucos dias depois, Deus deu uma outra palavra. Depois, Claudinha, você vai me ajudar com essa palavra, que eu quero lembrar qual foi a palavra. Eu sei que no dia eu coloquei em prática, no dia. Eu não deixei para o outro dia. Eu não deixei para o outro dia. Às vezes, queridos, às vezes, Deus te dá uma palavra para você pedir um perdão. Deus te dá uma palavra para você liberar um perdão. Deus te dá a palavra para você ficar no prejuízo. Porque foi a palavra que Deus me deu, ficar no prejuízo e esquece que se foi. Só que Deus sabia que o que ele estava dizendo para mim é porque ele estava querendo realinhar coisas que eu não tinha visto. Eu não entendo de elétrica. Eu não sabia que por dentro estava uma bagunça. Eu não sabia que estava naquele nível que estava. Mas Deus sabia. Deus queria dar um livramento, era da minha vida, da vida da minha família. Você acha que tem preço a vida da minha família? Não, tem valor imensurável e incalculável. Às vezes Deus te dá uma palavra, libera perdão. Às vezes Deus traz uma palavra para você tomar uma decisão, para você fazer algo novo, para você se posicionar diante da vida, para você ter coragem, para você fazer com medo mesmo. E muitas vezes, queridos, nós não ouvimos aquilo que Deus está orientando. E a gente acaba pagando o preço e sendo uma casa construída na areia. Que diante das chuvas, dos intempéries, do levante dos rios, a casa é levada. A casa é levada. E Deus está te chamando hoje aqui para que você construa a sua casa na rocha. Deus está te chamando hoje aqui para que você se estabeleça nele. Para que a sua força venha dele. Para que você viva em um lugar de obediência, sim, Senhor. Eu não entendo, mas eu obedeço. É o que é para fazer. Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Qual é a palavra direcionada do teu Espírito para a minha vida?
Deus está falando, queridos, nós precisamos obedecer e ouvir a voz de Deus. Obedecer. Obediência. Eu acho que eu lembrei a palavra, Claudinha, obediência completa. Eu não sei aonde eu ministrei na palavra, mas era a respeito de obediência. E quantas vezes Deus está nos dando uma palavra de direção, uma palavra de orientação, uma palavra levanta. Quantas vezes Deus nos dá uma direção para poder levantar na madrugada, orar pelos nossos filhos. Aquele que ouve e obedece é semelhante quem construiu a sua casa na rocha. Aquele que ouve e coloca em prática, aquele que ouve e obedece, aquele que ouve e coloca em ação. Aquele que ouve e se posiciona, aquele que ouve e não entra por aqui e sai por aqui. Tem pessoas que estão uma vida inteira de palavra em palavra, de pregação em pregação, de ministração em ministração, e sua vida não muda. Ah, isso aí não dá certo. Não dá certo por quê? Porque você não pratica. Ah, não dá certo por quê? Porque você não coloca em prática. Não dá certo por quê? Porque você não sai do lugar. Mas eu vou viver no novo de Deus todo dia. Sabe por quê? Porque quando Ele traz uma palavra, Ele me dá orientação. De que maneira eu posso praticar essa palavra? Como eu posso colocar essa palavra em prática? Eu quero que a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir uma ministração, você faça essa pergunta. De que maneira eu posso colocar essa palavra em prática? Qual é a prática dessa palavra para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Quais são os passos que eu posso dar mediante aquilo que Deus liberou? Ontem o pastor da igreja, a primeira vez que eu ouvi uma ministração a respeito de mães poderosa, profética, eu nunca vi um negócio daquele. Nunca vi. Primeiro, eu não gosto de ministração de data comemorativa. Eu não sou chegada à ministração de data comemorativa. E ontem era Dia das Mães, o pastor ia pregar sobre as mães e tal. Eu falei, oh Deus, tem misericórdia. Meu Deus, foi uma palavra bombástica, direto da eternidade. Foi uma dinamite que caiu dentro da igreja, de tão poderosa, uma palavra profética, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de destino. E enquanto eu estava lá, eu perguntei de que maneira eu posso colocar essa palavra em prática. Porque não pode ser mais uma. E tem pessoas que passam uma vida inteira. E ela vai ser como essa casa, que foi construída sobre a areia. Vem ventos, o rio se levanta. E, no entanto, essa pessoa não faz aquilo que deveria fazer. Olha aí, ó. Dia 29/4, Juízes 16:21. Obediência é lugar de sacrifício. Deus dá limites. É como a das muitas águas. Ministrou isso, tá vendo? E aí, diante dessa obediência completa, né? Diante desse lugar de sacrifício, que muitas vezes quer desobedecer é sacrifício. Muitas vezes obedecer não é fácil, não. Perdoar quem fez o mal para você não é fácil. Orar abençoando quem te prejudicou não é fácil. Não é. É nessas horas que a gente divide quem é e quem não é. Porque não é fácil. Mas é possível. É possível. E nessa manhã aqui, Deus está te chamando para um lugar de obediência. Mas Deus está te chamando para um lugar de prática. Deus está te chamando para um lugar de aprender a praticar a palavra. Aqui nós temos duas pessoas e nós temos uma grande oportunidade. Todos dois ouviram a palavra. O insensato e o prudente ouviram a mesma palavra. Qual é a diferença entre eles? Um colocou em prática e o outro não colocou em prática. Eles ouviram a mesma palavra. Eles tiveram a mesma oportunidade. Só que um colocou em prática
e o outro não colocou em prática. Eu falei com vocês a respeito do livro Quarta Dimensão. Eu coloco aquele livro, na verdade, quando eu li o livro a primeira vez, eu falei, meu Deus, esse pastor é muito parecido comigo. Até então eu achava que era doido, até achar o pastor Paul Jung-Cho. Falei, meu Deus do céu, olha isso. Quando eu encontrei esse livro, eu me conectei e eu coloquei um monte de coisa daquela ali de uma forma prática para minha vida. Tem pessoas que têm a mesma oportunidade, só que qual é a diferença delas? Elas não colocam em prática. Tem pessoas aqui que estão tendo a mesma oportunidade da parte de Deus. A oportunidade de ouvir uma palavra de direção, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de destino. E muitas vezes você olha para a vida do outro e você fala assim, rapaz, fulano tá dando certo, a coisa tá fluindo, a coisa tá acontecendo, e comigo parece que a minha vida tá amarrada, nada tá dando certo, nada tá acontecendo. E se você prestar atenção, a grande diferença entre vocês é que essa pessoa coloca a palavra em prática. E muitas vezes você tá ouvindo palavras, sabe, de destino poderosa, mas você não tem colocado essa palavra em prática. Nessa manhã, Deus está te chamando para um lugar de ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Senhor, eu saio desse lugar hoje de ser apenas um ouvinte. Eu saio desse lugar hoje de ser apenas um recebedor de palavras. Mas eu entro em um lugar de ser um ouvinte praticante. Um ouvinte praticante. Alguém que ouve, aprende. É como alguém que entra numa embarcação e ele rema para um lado só. Quando você rema para um lado só, você vai andando em círculo. Quando você rema para um único lado, você anda em círculo. Faz o teste quando você tiver uma oportunidade aí, em um caiaque, em alguma coisa, você vai andando em círculo. Por isso que tem pessoas que são crentes, cristãs, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu já conheci de 40 anos. E a sua vida, infelizmente, não mudou. Por quê? Porque é uma pessoa que está ouvindo uma vida inteira, mas não está colocando nada em prática. Deus te trouxe aqui nessa manhã, segunda-feira, para despertar você, para que você não seja apenas uma ouvinte. Deus quer que você ouça, com certeza, mas não apenas que ouça, mas que você pratique a palavra de Deus. Que a partir de hoje, todos os dias, ao ouvir uma palavra, você pergunte de que maneira eu vou colocar isso em prática. Espírito Santo, me conduza para a prática na minha vida. Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Qual é a palavra que o Senhor... Queridos, quando Deus está falando, é impressionante, impressionante. Quando Deus está ministrando, Ele vai trazendo aqui, insights do que é para você fazer. Só que muitas vezes você não anota. Por exemplo, gente, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu levo isso, caderno e caneta. Por quê? Quando tá falando lá, eu, tô anotando. Por que eu tô anotando? Porque a minha mente é sabotadora. A tendência dela é me sabotar. A tendência dela é me fazer esquecer. Quando eu vou dormir, eu passo por um processo de limpeza. E a tendência é memórias de curto prazo serem jogadas fora. Tem uma limpeza que acontece diariamente. Então, o esquecimento é algo muito normal, natural, que ele aconteça. Só que quando eu escrevo, eu tenho maior probabilidade de aprendizado. E enquanto você está ali, Deus está falando, ministrando, você está escrevendo, às vezes Deus fala com você para fazer alguma coisa, para tomar alguma decisão, para se posicionar de alguma maneira. Por isso que eu leio, eu ouço, eu aprendo escrevendo. Tem um livro que eu li alguns dias atrás
E enquanto eu estava lendo aquele livro, Deus estava ministrando coisas que eu poderia fazer. E eu comecei a colocar lá decisões que eu estava tomando. Toma a decisão de fazer isso. Quer dizer, o que muda a nossa vida não são bombásticas decisões gigantescas. Pá! Não. Às vezes, uma pequena decisão, um pequeno passo. Amanhã, outra pequena decisão, outro pequeno passo. Depois, o Espírito de Deus te dá outra decisão, outro pequeno passo. E quando você vê, você vai estar em lugares que você nunca pensou, imaginou, sonhou na sua vida. Porque você é alguém que obedece, é alguém que ouve a palavra, pratica, coloca em prática, obedece, dá passos, tem atitude. E é para esse lugar que Deus está te chamando hoje. Para que você não seja apenas ouvinte, mas que você seja uma praticante da palavra de Deus. Para que você não seja apenas uma ouvinte, mas para que você seja alguém que entra em ação. Entra em ação. Não guiada pela sua vontade, é o que eu acho, o que eu penso, não. O Espírito de Deus, queridos, ele nos dá direção todos os dias. Faz isso. Vai para aquela direção. Toma essa atitude. Se posicione aqui, ó. Vai para esse lugar. Faça assim. E Deus está te trazendo aqui nesse lugar hoje. Para que você saia daqui. Não apenas como ouvinte. Mas como alguém que coloca a palavra de Deus em prática. Em prática. Eu vou orar por você. Eu tenho uma reunião agora. Em nome de Jesus. Tá bom? E a gente se vê sexta-feira no aulão de sabedoria. Lembrando que o aulão não fica salvo, então você vai assistir o aulão, tá bom? E vai convidar aí o máximo de pessoas para estar conosco no aulão de sabedoria. Olha, a imersão, ela vai acontecer. Eu tô com um processo aí em São Paulo com o pessoal de alguns ambientes lá, lugares, de me dar retorno, resposta. Tá sendo bem moroso, tá demorando bastante. Mas a próxima imersão que eu estou organizando para fazer em São Paulo, em nome de Jesus, lá em Alphaville, em Barueri. Vai dar certo em nome de Jesus. Ainda não tenho como trazer a data, porque a gente não fechou com o local, tá bom? Mas vai dar certo, viu? Deus abençoe e oremos. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer, obrigado por essa manhã, que verdadeiramente pessoas saiam daqui para colocar a sua palavra em prática. E que, Senhor, aqueles que estavam construindo a sua casa sobre a areia, hoje seja o dia da mudança. Hoje seja o dia de transformação. Ó Deus, e nós adentramos nesse lugar não apenas de ouvintes, mas de praticantes da tua palavra, daqueles que praticam e vivem todo o plano, projeto e propósito que o Senhor tem desde a eternidade. E eu profetizo nessa manhã, praticantes da palavra se levantando nesse lugar. Ó Deus, que toda a direção que o Senhor der, eles possam ouvir e obedecer, no nome de Jesus. Amém, e amém de novo.